Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula, referente à disciplina de Introdução à Enfermagem para o curso Técnico em Enfermagem. E meu nome é professor Andrei de Oliveira Mendes, eu sou enfermeiro também. E a aula de hoje, vou abordar um assunto que é muito importante, muito bacana, poucos profissionais fazem da forma correta, que é o calção, que é calçar, no caso, uma luva estéril. E vou falar um pouquinho sobre a luva de procedimento, mas o ponto principal dessa aula é a luva estéril, como que você vai calçar, como que calça a luva estéril. Pois bem, o procedimento, de calçamento, no caso de um par de luva estéril, ela requer técnica correta para evitar o que? A contaminação da luva, que o fato este que pode ocorrer com facilidade e por isso requer muita o que? Atenção, certo? Então as luvas estéreis, elas devem ser utilizadas sempre que ocorrer a necessidade de manipulação das áreas estéreis, procedimentos cirúrgicos, aspiração endotraqueal, curativos extensos que se tornam difíceis de realizar somente com material de curativo. Então, de acordo com a Anvisa, dentre outras recomendações preconizadas, utiliza-se luvas estéreis para qualquer procedimento cirúrgico, parto vaginal, procedimentos invasivos, realização de acessos e procedimentos vasculares vias centrais, quaisquer procedimentos nos quais que sejam necessária a manutenção da técnica asséptica, que no caso é a técnica da lavagem das mãos, que a gente vai estar estudando em assuntos futuros, inclusive praticando. Então, podem ser encontradas nos tamanhos P, M ou G, ou até mesmo tamanho de números como 6, 6.5, 7 e até 9, e pode variar de acordo com o fabricante também, então isso é bem relativo. Então, após realizar a lavagem correta das mãos, abra o pacote de luvas sobre uma superfície limpa, à altura e confortável para sua manipulação. Observe que existe, no caso, as abas nas dobras internas da embalagem, das luvas, e elas existem para facilitar a abertura do papel, sempre que ocorra o risco de tocar nas luvas e contaminá-las. Então, sugere, que nas abas abra os dois lados que revestem as luvas, conforme a figura abaixo está descrevendo, Então, ou seja, você não vai meter a mão dentro desse outro campo que está dentro, do campo das luvas. Você vai pegar na aba por fora e lentamente, suavemente, fazer a abertura ali para que as luvas não caiam no chão, etc e tal, ou até mesmo você contamine, Então, as luvas, elas estão dispostas corretamente à sua frente, onde a luva da mão direita ela está à sua direita e a luva da mão esquerda está à sua esquerda. E isso na maioria dos fabricantes, A maioria das luvas também não tem um lado anatômico, mas ficam dispostas nesse sentido devido à dobra existente do polegar, nosso polegar, certo? Então, agora, prepare-se para calçar a luva na mão dominante. Com a sua mão não dominante, segure a luva pela face interna da luva, que vem dobrando, no caso, propositalmente, ali, no caso, como está descrevendo aí a imagem. E sempre você tem que lembrar, que enquanto você estiver sem luvas, segure apenas pela face, onde a luva irá entrar em contato com a sua pele, com a sua mão, ou seja, a face interna de dentro da luva, porque ela já vem dobrada ali, Então você vai pegar e mais ou menos vai colocar e calçar, Agora é a hora de introduzir, os dedos da mão dominante, calmamente, e levemente,
Não precisa você ter pressa, né? A depender também se tiver alguma intercorrência ou algo do tipo, procurando ajustar os dedos internamente. Realize essa etapa da melhor maneira possível, mas não se preocupe se os dedos ficarem mal posicionados dentro da luva, né? Então você sempre vai continuar, no caso do procedimento, mesmo com os dedos posicionados de forma errada. Então é muito arriscado tentar arrumar a posição dos dedos, então você pode ali contaminá-la, certo? Então após essa etapa é a hora de introduzir, né? Até que sua mão ela entra completamente na luva, sempre segurando pela face interna, né? Que não vai, digamos assim, ter contato com o paciente, né? Porque esse paciente, como você está utilizando uma luva estéreo, né? Subentende-se que você vai mexer em alguma ferida, subentende-se que você vai ter contato com alguma secreção, com alguma coisa, né? Que pode, digamos assim, influenciar, né, no paciente, ou então infectar ele mais do que ele já está infectado. Agora, né, que você colocou a primeira luva estéreo na mão dominante, vamos colocar a luva na mão esquerda, que é a não dominante. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Isso pode acontecer tanto na mão direita, né, primeiro, como também na mão esquerda. Isso vai depender de qual das duas mãos você usa mais, você tem mais destreza, você domina mais, entendeu? Lembre-se que agora estamos com a luva estéreo e na mão dominante, e no caso não podemos tocar em lugares que não sejam estéreis, né? Sejam eles da nossa pele, superfícies, né? Ou até mesmo alguns objetos ao nosso redor. Então, com a mão dominante, no caso, né, enluvada, segure, né, a outra luva e pela face externa, ou seja, por dentro da dobra existente, né? Esta dobra, no caso existente no punho da luva, ela servirá de apoio para segurar a luva sem que ocorra o risco de contaminar a luva. Então, mesmo que imperceptivelmente, né, você vai fazendo ali, como diz a imagem, né? Tá um pouco branca, mas eu acredito que está dando para vocês identificar, certo? Então, sempre segurando pela dobra do punho da luva, né? Introduza calmamente a sua mão esquerda, né, não dominante, na luva, semelhante ao realizado na primeira, mas agora com um pouco de cautela, né, de não tocar com a luva a pele da mão esquerda ou locais não estéreis. Então siga, né, essa etapa, não introduzir toda a mão, né, à esquerda na luva, e agora, havendo necessidade, né, no caso, a própria luva pode tocar somente na própria luva e no paciente e nos objetos estéreis que você vai utilizar, né? No caso, posicionar os dedos corretamente ou até mesmo melhorar, né, o calçamento da luva. Faça com ambas as luvas, porém evite a manipulação, né, no caso daquela luva, com a região de punhos, caso esse seja, né, essa não possua mais as dobras de segurança. Né? Então aí tá a forma correta, né? Como diz aí essa imagem meramente ilustrativa, né? E após fazer isso, você vai, né, efetuar o procedimento que você está, né, previsto com a luva estéreo. As luvas de procedimento. Essas luvas de procedimento, pessoal, são aquelas luvas de látex, né, que a gente geralmente vê nos hospitais, em UPA, em PSF, né, no SAMU, na maioria dos casos. Então, são a luva que você vai utilizar para quê? Para você fazer um acesso venoso, né, periférico. Ela é um EPI? Isso, é um EPI. Porém, né, ela não é estéreo, ela é de procedimento. É para você não ir mexer no cliente com as mãos, no caso, né, descobertas. Você sempre tem que, a depender do que você for efetuar com o paciente, com o cliente, você tem que ir com a mão calçada, né, a luva, ou então levar a luva e calçar lá na hora, certo? Por quê? Vamos supor, você vai dar comida para o cliente, né? Você vai dar um suco para o cliente. Não há necessidade de você calçar uma luva para esse procedimento. Agora, vamos supor,
você vai fazer uma punção venosa periférica, que vai ter contato com o sangue do cliente, né, com secreção. Você vai trocar um determinado curativo, que vai ter contato com secreção, né, com odor, com purulência. Então, esses procedimentos precisam, né, de calçamento de luvas e, em alguns casos mais específicos, da luva estéreo, ok? Né? Você vai, sei lá, dar um banho, né, no leito, no paciente, precisa tanto da luva, quanto do gorro, quanto do capote, quanto do avental, enfim, o que você precisar ali e tiver de EPI que vai te proteger, te assegurar, é necessário você utilizar, ok? Pois bem, as recomendações quanto ao uso de luvas, né, por profissionais de saúde são: use luvas somente quando indicado, utilize-as para proteção individual, como eu falei, nos casos de contato com sangue, líquidos corporais e ao contato com mucosas e a pele não íntegra, né? Essas peles não íntegras, como eu falo, são feridas, né, de todos os pacientes. Utilize-as para redução da possibilidade de micro-organismos das mãos do profissional contaminar, né, no caso de se contaminar, o campo operatório, né, as luvas cirúrgicas. E utilize-as para a redução da possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para, né, outro, nas situações de precauções de contato. Também, né, troca de luvas sempre que entrar em contato com outro paciente, né? Você fez um procedimento com um paciente, então é interessante você descartar aquelas luvas ali, passar um álcool na mão, ou até mesmo lavar, né, que é o mais indicado, mas muitas vezes não dá tempo, então você passa um álcool, né, fez ali a desinfecção e calçou uma nova luva, no caso, né, nova, né, você não pegou ali aquela mesma luva, até porque descartou já era, e vai fazer um novo procedimento, né? Então, sempre que tiver contato com o paciente, tem que trocar a luva para ir de contato com outro paciente, certo? Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais, tais como telefones, maçanetas, portas, quando estiver com luvas, certo? Porque aí você pode estar levando a bactéria, né, ali do paciente ou de algum paciente para aqueles locais que mais tarde, de uma certa forma, você vai pegar, né, ou então vai tocar sem luva e você pode se contaminar, certo? Então, não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas, jamais. Ela é descartável. E o uso de luvas não substitui a higienização das mãos, jamais. Sua mão está suja, higiene-as e depois, né, faz a lavagem das mãos correta e depois você calça uma luva, né? Esse é o protocolo indicado. Então, observe também a técnica correta e remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos abaixo descrita, né? Sempre tirar pelo cantinho, né, de um dedo depois do outro. E aí você vai e descarta, né? Retira as luvas puxando a primeira pelo lado externo, né, do punho com os dedos e a mão oposta. Segure a luva removida com a mão, no caso, enluvada. Troque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto sem luva e retire a luva, no caso, né, a outra luva. Então, descarte as luvas na lixeira apropriada e segue os demais procedimentos, certo? Pessoal, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma aula referente à disciplina de introdução à enfermagem para o técnico em enfermagem e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande beijo, um grande abraço do professor Andrei.